Bem, você provavelmente gosta assim dos filmes da Disney, e se você conhece por alto assim o Walt Disney, assim como muita gente pensa que ele revolucionou o mercado dele de animações e dublagem, só no país dele de origem, tá totalmente enganado, tá? Acho que se não fosse por ele, uma visita que ele fez na verdade ao Brasil em 1940, a nossa famosa abertura chamada versão brasileira, que todo mundo conhece, tá? Todo estúdio agora tem essa versão brasileira por causa desse estúdio que surgiu primeiro, que foi o estúdio Herbert Richards. E se não fosse essa visita que ele fez aqui, provavelmente isso nunca teria acontecido. Então segue aqui o vídeo, beleza? A gente tá contando essa história aqui breve pra você tá entendendo como foi essa visita dele aqui ao Brasil. Na verdade, ele visitou o Brasil 2 vezes durante essa época, tá? Então vou estar contando esse vídeo aqui. Deixa aquele like, tá? Já pra estar ajudando o canal. Esse aqui já é o quadro fã, tá? Quadro fã que eu tô trazendo história da dublagem, coisas interessantes sobre a dublagem, coisa de fã mesmo, de fã pra gente tá debatendo, conversando aqui. E coisas que vocês quiserem saber também, eu vou estar buscando, trazendo aqui pra vídeo, beleza? Vamos lá. Bem, cinéfilo ou não, todo mundo já ouviu a versão brasileira Herbert Richards. Todo mundo já ouviu isso. E daí pra frente, todo mundo tem agora a sua versão brasileira do Brasil, versão brasileira Unidub, versão brasileira Vox Mundi. Tem as suas versões brasileiras. Então, graças a isso, então vamos lá tá contando quem foi esse cara, beleza? Quando ele tava, quando o Walt Disney veio ao Brasil, tá? O Walt Disney, criador da Disney, ele veio ao Brasil em 1940. Eu ia falar Walt Disney, mas é o Herbert Richards. Ele estava trabalhando de câmera, se não me engano, cinegrafista na época, e ele foi escolhido para estar acompanhando o Disney aqui no Brasil, tá? Se não me engano, na época que ele estava fazendo algumas gravações de rotina deles, alguma coisa assim, e o Herbert Richards tinha que acompanhar ele o dia inteiro, beleza? E daí eles foram trocando papo, conversando sobre isso, e o Disney acabou convidando ele para ir conhecer os estúdios da Disney lá, se não me engano, em Los Angeles. Naquela época meio complicado viajar. Se hoje assim não é acessível para todo mundo, imagina naquela época. O cara foi lá, pegou um dinheiro e foi para lá na doideira, conhecer os estúdios e tudo mais. E aí que foi, tá? Uma coisa muito importante, aquela coisa de saber se relacionar, criar oportunidade e tudo mais. O cara convidou, ele foi, tá? Aproveitou essa oportunidade, conheceu o estúdio todo por lá, assim se encantou com aquele sistema que ele tinha lá, de dublagem, de estúdios e tudo mais. E assim ele voltou pro Brasil, guardou isso na memória, muito importante. E aí sim, ele teve a ideia, tá? Ele teve a ideia de criar seu estúdio de filmagem para produzir seus filmes e tudo mais, numa época muito, muito louca lá. Se não me engano, ele estava trabalhando numa das maiores produtoras de cinema na época, ou viria a trabalhar alguma coisa assim, para não me perder aqui na história. Mas enfim, né? Imagina naquela época como era tentar produzir essas coisas. Muita gente hoje ainda não se arrisca, imagina naquela época. Mas ele foi lá e fez, beleza? Mas enfim, né? Aí que entrou o grande vontade dele de criar, fazer seu trabalho, ser reconhecido e tudo mais. E aí ele começou a fazer essas gravações e teve um problema em uma das gravações. Ele tentou arrumar uma forma de consertar tudo isso, mas ele viu que ia ser muito caro para estar regravando as cenas e tudo mais, ia dar muito trabalho. E aí que ele teve a ideia de dublar essa cena. Em vez de regravar essa cena, ele botou os atores para dublar essa cena. E com isso ele lembrou desse estúdio de dublagem que ele tinha visto lá em Los Angeles. E por isso ele adotou esse sistema e colocou no estúdio, uma cabine e tudo mais. E ele colocou o ator lá dentro para estar dublando essa cena. E assim que basicamente surgiu o primeiro estúdio de dublagem aqui no Brasil. Se ele não tivesse viajado, provavelmente ele nunca teria tido essa ideia, basicamente. Ele poderia ter tido sim, mas não com a eficácia tão boa assim, poderia ter sido diferente. Algumas coisas não seriam como são hoje. E graças a eles, essa vontade dele de estar conhecendo, estar se relacionando. E aí sim ele teve essa oportunidade de viajar para lá. E com isso que ele reteu na memória, ele acabou criando esse estúdio. Então, foi daí pra frente que o Walt Disney ainda chegou a voltar ao Brasil, se não me engano, em 1960, no início dos anos 60. E ele acabou indo conhecer os estúdios do Herbert. A vez conversou com ele, viraram até que amigos, não super colados, mas eram amigos sim, já tinham virado amigos. E aí sim, na época que o Disney voltou ao Brasil nessa época, pra estar divulgando, pra estar lançando alguma coisa assim. Acho que era o Zé Carioca na época, que era aquele pássaro muito doido. Tem até algumas versões deles aqui
vestido cantando samba e tudo mais. Mas enfim, mó antigão, nem é da minha época. Mas ele perguntou assim pro Herbert: eu tô pra trazer um produto pra cá, você não vai querer não pra dublar? Ou você dubla pra mim, alguma coisa assim. E teve um decreto na época, na verdade um ano antes dele voltar, que tudo que fosse passar no Brasil, que fosse estrangeiro, tinha que ser dublado. E o Herbert era o único cara que tinha um estúdio de dublagem. Então basicamente ele pegou 100% de tudo que chegou naquela época ali, porque né, ele era o pioneiro da parada, então ficou tudo com ele basicamente que chegava ali. Aí em breve mais pra frente que foi criando outros estúdios e tudo mais, mas aí é papo para outro vídeo, a gente conversa sobre isso. Mas aí, né, tudo que vinha, o lugar dele que ele tinha lá era enorme, os estúdios, vários lugares iam gravar com ele, novelas que vinham de outro lugar, todo mundo queria gravar com ele, porque realmente era a referência máxima que tinha no mundo da dublagem. Já a Globo, a SBT, a Globo sempre dublava tudo lá, passava muitos dos seus filmes, Trapalhões foram muitas vezes gravados por lá, e o SBT também estava surgindo, crescendo, na época digamos assim que a Globo estava no máximo, estava sempre no topo. Então, como a Globo fazia tudo lá, o SBT também ia lá, porque para ter essa qualidade, né, que o público realmente já reconhecia essa marca, a marca Herbert Richards, essa fala, versão brasileira Herbert Richards, basicamente vai ficando maior que muita coisa ali. Chegou a ser uma época que uma das coisas mais faladas no Brasil era essa marca. Então, coisa, né, de um problema que surgiu em uma gravação, ele teve essa ideia de dublar, e por ele ter ido visitar os estúdios do Walt Disney em Los Angeles, ele se ligou no sistema, como funcionava tudo lá, reteu na memória, e quando precisou ele aplicou aqui, botou seu jeitinho brasileiro, e é isso aí, a versão brasileira que a gente tem hoje. Por isso que tem versão brasileira aqui, tem versão brasileira ali. Esse bordão pegou, acho que uma das coisas que mais pegaram aqui no Brasil. Eu nunca vi uma coisa tão forte assim, acho que é uma coisa que nunca mais vai desaparecer, essa versão brasileira, uma coisa, acho que eu achei muito marcante, uma coisa incrível, tá? Acho que a primeira versão, acho que era com um cara chamado Mariano, acho que alguma coisa assim que ele fazia essa versão brasileira, e depois foi o Márcio Seixas, acho que foi com esses dois, se não me engano. Eu ouvi muito mais com o Márcio Seixas, né, que eu só tinha 20 anos. Mesmo a Herbert Richards não existindo mais, né, enquanto a dublagem existindo, esse nome vai continuar rompendo o tempo no meio desse mundo da dublagem, todo mundo vai conhecer. Muita gente, mesmo que não manja nada de dublagem, conhece, vai continuar passando esse nome para basicamente os filhos daí pra frente. Então, né, acho que é um nome que nunca vai desaparecer, ainda mais no meio da dublagem, que é um nome tão forte quanto a Herbert Richards. Então vou ficando por aqui, obrigado por assistir esse vídeo até o final, tá? Deixa aquele like para estar fortalecendo e tudo mais. Obrigado por assistir, deixa aquele comentário, tá? Se você quiser deixar alguma opinião, alguma coisa que eu possa estar trazendo aqui sobre o quadro fã, tá? Provavelmente o próximo vídeo que eu vou estar trazendo aqui é sobre vozes que basicamente a gente nunca mais vai ver com outro tipo de algum ator que a gente nunca mais vai ver com outra voz. Então vou estar trazendo esse quadro com alguns dubladores que personagens deles que a gente nunca vai conseguir ver com outra voz nem nada disso, beleza? Vou ficando por aqui e tchau.